que está em Gênesis 49. Gênesis 49. É uma leitura muito interessante, mas que tem muito a dizer para a gente. Tem muito a dizer para nós, homens, mulheres, jovens e crianças, que queremos praticar o envia-me a mim. Diz assim, é o finzinho do livro de Gênesis. É quando Jacó está já no seu leito de morte, vamos dizer assim, e ele chama os seus filhos, e ele se dirige aos filhos da seguinte forma. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciai-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi Israel, vosso pai. Aí ela agora começa a falar sobre cada filho, né? Diz assim: Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminastes, subiu à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre minha alma. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. E eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho da presa subiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto dos mares, e será como o porto dos navios, e o seu termo será para Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois faros. E viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. De Asser, o seu pão será gordo, e ele dará delícias reais. Naphtali é uma gazela solta, ele dá palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e odiaram.
O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de sua mão foram fortalecidos, e suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai, quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: Eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram Abraão e a Sara, sua mulher. Ali sepultaram a Isaque e a Rebeca, sua mulher. E ali sepultei a Lia. O campo e a cova está nele. Foram comprados aos filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar instruções a seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Amém. Essa é uma palavra longa, podem sentar, por favor, mas é uma palavra bastante interessante, porque tem a ver com o envia-me a mim. Jacó, Israel, depois Israel, que a gente insiste em chamar de Jacó, Israel, quando ele abençoou os seus filhos, ele tinha 110 anos. Era um ancião, era um homem velho. Já tinha dificuldades, uma série de dificuldades do envelhecimento natural. Mas se vocês prestarem atenção, quem conhece, a gente conhece a história de Jacó, uma história muito confusa, uma história muito complicada desde o início, desde o momento do seu nascimento. E aí, numa época em que o homem podia ter muitas mulheres, concubinas, ele teve muitos filhos, tinha uma casa cheia, uma família, talvez, se nós tivéssemos que comparar a família de Israel, compararíamos a uma família italiana. Muita gente, muita confusão, muita macarronada, Mas preste atenção, Jacó estava no leito de morte. Logo depois que ele abençoou, o que diz a palavra? Que ele morreu. Ele deu todas as ordens como ele queria. Mas antes de morrer, ele abençoou os seus filhos. E de que forma ele abençoou os seus filhos? Abençoou um por um. Chamou pelo nome. E disse as características, as qualidades, ou as boas e as má qualidades de cada um. Ele descreveu, falou: Rúben, você fez isso, isso, isso. Judá, Benjamim, José. Vocês repararam que boa memória de Jacó, aos 110 anos de idade? Ele chamou um por um e disse: olha, por isso, isso e isso, você vai ter essas e essas condições no futuro. Mas ele não deixou de abençoar o seu povo. Por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver conosco hoje? Desses homens que foram descritos aqui por Jacó, é o início do povo hebreu, é o início do povo de Israel. As 12 tribos de Israel que a gente tão bem conhece. Esses homens foram enviados para cumprir uma missão. Da mesma forma que Jacó sabia aos 110 anos quem era quem na sua família, ele não esqueceu, ele sabia as qualidades de cada um, o que era bom e o que era ruim, e ele enviou esses filhos. Deus faz com a gente.
Nós somos muitos, não somos muitos? 6 bilhões no planeta. Deus, da mesma forma que Jacó, acho que são ensinamentos de Deus para a gente, aos 110 anos, descreveu cada filho. Deus sabe exatamente o que nós somos, cada um de nós. Deus tem um olhar especial para cada um de nós. Deus sabe no que nós somos bons, no que ruins. Deus sabe como nós podemos ser enviados. Isso quer dizer que, quando Deus diz, quando nós estamos diante de Deus, e Deus nos dá uma missão, nós podemos dizer, envia-me a mim. Por quê? Como Deus conhece cada um de nós, se Ele nos dá uma missão, Ele sabe que nós somos capazes de cumprir. Então, claro que com a natureza humana a gente, mas Senhor, eu sou pesado de língua, né? Senhor, eu sou gago. Senhor, eu sou fraquinho. Claro que a gente faz isso. É natural que nós façamos isso porque somos humanos. Mas a gente tem que perceber que se Deus nos deu uma missão, a gente tem que ficar tranquilo. Opa, se Deus está pedindo que eu faça isso, é porque Ele sabe que eu tenho condições. E se eu não tenho condições, quem vai me capacitar? É o próprio Deus. Amém? Então essa história é bastante interessante nesse sentido. Acho que tem tudo a ver com toda uma relação com o envia-me a mim. Nós temos que nos preparar. Muitas vezes nós vamos cumprir essa missão com elegância, né? Seria bom que nós sempre cumpríssemos a missão com elegância. Mas não é isso que Deus quer da gente. Deus quer que nós cumpramos a missão. Por isso que nós estamos aqui nessa noite, esse segundo encontro esse segundo congresso de homens, para estarmos ano passado nós colocamos a Deus o eis-me aqui, e hoje nesta noite nós iniciamos o envia-me, Senhor, envia-me a mim de novo. Amém?